Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa maratona do Descomplicando o Telhado Embutido. Pessoal, essa aula vai ser muito bacana, muito interessante, já que nós vamos ver a questão de temperatura do nosso telhado embutido. Já que nós precisamos de uma eficiência, onde o telhado embutido ele tem que ser bonito, mas também ele tem que garantir boas condições dentro da sua residência. Imagine você construir um telhado embutido, mas durante o verão aquela residência acaba ficando muito quente, o que acaba não sendo tão interessante para a gente. E a partir de agora, menos improviso e mais ciência. Uma boa aula para você! Uma vez que nós definimos qual que é o tipo de telha que nós vamos utilizar, nós temos que pensar na questão de conforto térmico dessa residência. E nós sabemos também que o uso de coberturas com uma maior refletância acaba auxiliando na redução das temperaturas internas. Olha, esse exemplo vai ficar bem fácil de você compreender o que eu estou te falando. Aqui nós vamos levar a seguinte consideração, pessoal. Aqui apenas no nosso exemplo, considerando em um dia aleatório do verão, aonde nós temos uma temperatura elevada, ou seja, acima da média daquela região, nós temos que fazer a proteção daquelas telhas, senão você vai sofrer com calor. E esse exemplo aqui acaba ficando muito fácil de você compreender essa questão da refletância. Você consegue perceber que nesse lado nós temos a questão aonde nós temos um telhado sem proteção. E justamente esse telhado sem proteção, quando nós temos a incidência dos raios solares, ele acaba tendo uma questão de absorção dessa temperatura nessas telhas de 81 graus Celsius. E a partir dessa temperatura, pessoal, ela acaba tendo uma sensação térmica no interior da residência de 35 graus Celsius. Acaba sendo uma temperatura elevada. O que nós poderíamos corrigir para ter um conforto térmico nessa residência? Nós precisamos fazer a questão da proteção desse telhado. E nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode fazer essa proteção. Uma vez que nós temos a proteção desse telhado, acaba que nós temos uma redução da temperatura. Ou seja, quando os raios solares acabam incidindo nessa cobertura, acaba que nós vamos ter uma sensação térmica menor do que aquela sem proteção. Você consegue perceber que essa diferença que nós temos aqui é de 10 graus Celsius? E isso acaba sendo bem considerável em um dia de verão. Imagine você conviver com aquele calor, né? É uma situação bem complicada, pessoal. E para você fazer a proteção do seu telhado aqui, pessoal, eu separei um artigo onde nós vamos ter um embasamento científico, que essa proteção do nosso telhado tem um embasamento científico. Não apenas dizer que aquilo funciona. Aqui esse artigo que eu vou te mostrar, ele se chama Análise da refletância e do desempenho térmico de tinta reflexiva aplicada em cobertura de telhas de fibrocimento. E as autoras são Beleza e Michel, e esse artigo é de 2020, então é um artigo bem recente dos últimos 5 anos. Aqui as autoras pegaram basicamente algumas situações que você vai perceber que a influência dessa camada de proteção nessas telhas acabam influenciando. Então esse estudo aqui, apenas pelo título, nós já conseguimos identificar algumas situações. Para verificar essa questão das temperaturas, elas utilizaram a questão de tinta reflexiva, aonde foram aplicadas em um telhado de fibrocimento. Então, pessoal, já fica uma situação aqui para você compreender. Aqui nós podemos utilizar a tão famosa tinta reflexiva para fazer essa questão de aplicação de proteção do nosso telhado. Hoje o mercado tem várias tendências, vários preços, mas depende da sua situação, do seu orçamento, a qual que você vai se adaptar e vai caber no seu projeto. Então aqui elas testaram 3 grupos de telhas, ou seja, elas fizeram esse teste com a telha de fibrocimento, já que é um ponto muito interessado, já que é um tipo de telha muito utilizado na questão do telhado embutido. Só que eu quero fazer um adendo, pessoal, para você prestar atenção no desempenho dessa tinta reflexiva. Então elas pegaram 3 amostras de telhas que elas estavam totalmente limpas, porém sem nenhum tipo de proteção. Elas pegaram mais 3 telhas e elas fizeram a aplicação com uma tinta reflexiva. E uma outra situação, elas pegaram outras 3 telhas e pintaram com tinta branca. Só que para efeito de testes, elas pegaram telhas com a superfície suja e também muito suja. Agora nós vamos analisar a situação das telhas com base na refletância média. E eu quero chamar a sua atenção. Quando nós temos uma refletância acima de 80%, que acaba sendo o ideal para as residências, acaba que nós temos um baixo índice de absortância.
que isso significa, pessoal? Traduzindo aqui para o nosso cotidiano, para o nosso popular. Quando nós temos uma telha com uma maior refletância, acaba que isso minimiza a questão do impacto de absorção de calor do nosso material. Quando nós temos os raios solares batendo aqui na nossa telha sem proteção, acaba que a nossa superfície é mais escura, acaba que o material acaba absorvendo esse calor emitido nela. Porém, quando nós temos um material com uma superfície branca, clara, acaba que nós temos uma menor absortância desse calor. Ou seja, o material não vai absorver tanto calor como se fosse uma superfície mais escura. Você compreendeu a situação? E é isso que nós vamos ver aqui nesses dados. Quando as autoras fizeram a média de refletância das telhas limpas, elas conseguiram uma refletância média de 76,3%. É uma refletância bacana, ok? Já que a telha não tem nenhum tipo de tratamento, acaba sendo aquela telha que a gente compra e acaba instalando diretamente nos nossos telhados. Porém, aqui quando elas verificaram, quando elas utilizaram a telha com tinta reflexiva, essa média das refletâncias foi para 82,6%. Acaba ficando acima dos 80%, acaba sendo excelente esse tipo de situação. Só que quando elas fizeram a média das refletâncias para aquele telhado que foi pintado apenas com tinta branca, aqui elas conseguiram atingir uma refletância de 85,9%. Pessoal, isso aqui é excelente para o nosso telhado embutido. Só que quando elas verificaram aquelas telhas sujas ou aquelas telhas muito sujas, elas ficaram abaixo de 60%. Sendo que a telha suja ela ficou na casa de 56% e a telha muito suja na casa de 40,3%. Quais são as conclusões que nós podemos chegar aqui com esses dados aqui? Você consegue perceber quando nós não temos uma boa manutenção ou um telhado com uma coloração não adequada, acaba que nós temos uma maior absorção de calor. Isso acaba prejudicando a questão do nosso conforto térmico. Aqui na situação do telhado com as telhas sujas e muito sujas, isso pode garantir que a manutenção acaba influenciando nesses parâmetros. Por exemplo, aquele telhado está 5 anos sem nenhum tipo de manutenção, lavagem daquelas telhas, acaba que o seu desempenho vai ser bem inferior àquele que o material poderia atingir. Você pode estar passando calor devido a essa falta de higienização do nosso telhado. Para você ter uma noção, eu fiz um ensaio, onde eu peguei 2 telhas de concreto, 2 telhas de fibrocimento e 2 telhas cerâmicas. Nessa situação, pessoal, eu passei a tinta, é uma tinta à base d'água, só que ela tem a capacidade de reduzir essa questão de absorção do nosso telhado. E eu passei em uma telha de cada uma dessas condições. Uma vez que eu passei essa tinta que é recomendada para telhados, eu deixei por um período essas 2 telhas de cada uma dessas condições por 8 horas expostas ao sol. Esse ensaio foi realizado com uma temperatura máxima no dia de 28 graus Celsius. E quais são as principais conclusões que eu obtive aqui com o desempenho dessa tinta? Será que vai baixar ou não essa questão da nossa temperatura? O que eu pude inferir aqui com essa situação, onde eu tive 2 telhas expostas, uma com proteção e a outra sem proteção, que nesse dia estava basicamente nublado, eu consegui inferir o seguinte, que a telha de fibrocimento ela teve uma redução da temperatura de 11%. Já a telha de concreto ela teve uma redução de 4% e a telha cerâmica de 5%. O porquê que eu coloquei a telha cerâmica aqui para você? Que a telha cerâmica nós também podemos passar esse tipo de proteção. Às vezes a residência não tem uma laje, mas o seu conforto térmico pode ser trabalhado utilizando esse tipo de revestimento de proteção. Portanto, nós conseguimos concluir que realmente essa tinta base d'água ela é excelente para coberturas, onde ela tem uma secagem rápida, tem um ótimo rendimento. E um último recado para você, que você não pode esquecer de baixar o nosso material aqui, onde é um mapa mental que você vai conseguir compreender essa maratona de aulas que nós estamos fazendo sobre telhado embutido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É totalmente gratuito, baixe lá esse material, onde eu vou te falar sobre telhado embutido, como você pode reduzir essa temperatura. Vou deixar aqui esses parâmetros e o tipo de tinta que eu utilizei nesse telhado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Um forte abraço!